Salve combatíveis do nosso canal! Bom pessoal, hoje eu trago para vocês um canal excelente, um canal pequeno, porém muito excelente, né, do professor Marcos Survival. Ele é psicólogo forense, especialista em diversos assuntos como quilologia, que a gente trata bastante aqui no canal. No grupo da Alpose também a gente trabalha sobre a questão da quilologia. Ele é um estudante de teóricos importantes sobre as questões do combate extremo, caos urbano, como Eric Sykes, Dave Grossman, Jeff Cooper, Humberto Wendler aqui do Brasil e muitos outros teóricos, né? Ele tem um trabalho muito legal sobre predadores urbanos, conhece bem, é um pesquisador profundo sobre a mente de psicopatas, o que ajuda bastante, uma vez que ele tem formação em psicologia e também é advogado criminal. Na minha singela opinião, vale muito a pena se inscrever e acompanhar de perto o canal dele. Voltou a postar bastante vídeo, antes estava postando só no site e no blog. Eu vou deixar os links do material todo aqui na descrição. Chega lá no canal dele e fala que veio pelo Tenchu Combatíveis. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá pessoal, eu sou o Marcos Survival. Um abraço ao professor Felipe do Combatíveis. Estou hoje aqui a convite dele para falar sobre um assunto muito importante, que é postura. A postura é o primeiro conceito estudado dentro do uso progressivo de força. Ela é abordada por vários doutrinadores de psicologia, da área de combate urbano, devido à sua grande importância. Ela é estudada por operacionais, agências de segurança, porque ela é o primeiro passo para você montar a sua autodefesa. Porque antes da negociação, antes da luta corporal, antes da fuga, sempre o agressor ele vai analisar a vítima antes de se aproximar dela. Então, antes mesmo de você ter uma dessas reações, a fuga, a agressão ou a luta corporal, em primeiro lugar, a sua presença, sua postura vai ser analisada. Então, aquela pessoa que tem uma postura firme, uma presença forte, vai afastar mais os agressores do que aquela pessoa que tem uma postura caída, uma postura fraca. Quem estuda vitimologia, aprendi muito isso dentro da psicologia dos criminosos, eles sempre analisam o indivíduo mais fraco. Eles fazem isso através de como esse indivíduo se apresenta fisicamente. Ele analisa que aquelas pessoas que são mais caídas, ficam numa postura mais encolhida, são pessoas mais frágeis, né? São as ovelhas do rebanho. Dando início falando sobre as principais obras que abordam sobre o assunto, seria interessante você dar uma pesquisada. A primeira, On Killing, em seu primeiro capítulo, o tenente-coronel Dave Grossman, que é o autor, ele até hoje dá aulas e palestras pelo mundo sobre a forma de se portar de um combatente urbano, o que ele pode fazer para melhorar a sua atitude, o seu exercício, da sua função. E ele também foi criador da quiologia, que estudou ali as formas de combate extremo ao longo da história, a formação do soldado durante a história humana, e para analisar como é adequado formar esse soldado e como não é adequado. Então, em seu primeiro capítulo, de On Killing, ele fala sobre a postura. Então, ele fala que não é à toa que os guerreiros históricos, os gregos e os romanos, usavam aqueles capacetes com plumas, porque eles ficavam mais altos do que as outras pessoas e davam uma aparência mais perigosa para eles, assim como aquelas armaduras davam a aparência deles serem mais largos, né, serem maiores. E tanto que esse conceito da pluma no capacete foi usado até na era napoleônica, onde os soldados ali tinham aquela aparência intimidadora, né, com a sua vestimenta. E nós vemos também essa questão da importância da aparência, né, além dos uniformes
militares, né? Nós vemos também na natureza, né? Os animais mais agressivos, nós vemos através das suas cores, as listras, para mostrar para outros animais que eles não devem ser confrontados. Então, David Grossman fala que o primeiro passo para um combatente urbano é ele investir na sua aparência, para já intimidar qualquer atitude agressiva contra ele, ou contra o local que ele está tomando conta. Então, cuidar ali da postura é o primeiro passo para ganhar ali a guerra, ganhar a batalha. Em outra obra, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, ele aborda em seu primeiro capítulo também a questão da postura. Ele fala, inclusive, sobre um experimento que foi feito com animais. Porque ele fala que na natureza, assim como o David Grossman fala em O Killing, ele menciona que os animais, eles trabalham com essa questão postural, tanto que até para evitar conflito, que levaria à morte, para se decidir quem são os líderes na natureza, eles fazem isso através de posturas. Então, eles se mostram ali quem é o mais forte, e o outro acaba mostrando submissão, mostrando o pescoço ou a barriga. E assim eles fazem para evitar a morte, qualquer coisa nesse sentido. Então, Jordan Peterson descreve um trabalho que foi feito junto a lagostas. Poderia ter sido feito com qualquer animais, mas as lagostas, por terem um ciclo de vida rápido, se produzirem de forma muito rápida e chegarem à fase adulta rapidamente, então fica mais fácil. Qualquer experimento que você faz com um animal mais simples, você vê as consequências em outras gerações, nele mesmo, durante a vida. Fica mais fácil você estar estudando, montando um relatório. Então, esse trabalho foi feito com lagostas. As lagostas têm um sistema neural muito parecido com o ser humano, então foi uma das coisas também que pesou para poder se observar as consequências nessa experiência. E o que consistia esse experimento? As lagostas, elas lutavam pelo território ou por alguma fêmea, e as que perdiam, elas começavam a andar encolhidas, e fugiam, ficavam sempre escondidas. E as que ganhavam andavam com movimentos mais amplos, uma envergadura maior, as vencedoras. E as que perdiam, elas não lutavam com mais ninguém a vida toda. Qualquer outro ser que colocasse outra lagosta e colocasse para lutar com elas, mesmo que não foi aquela que a derrotariam ela com facilidade, porque ela perdeu aquele instinto combativo. Então o que foi feito? Foi ministrado serotonina na lagosta que perdeu a luta, e ela mudou totalmente a postura dela. Aí começou a andar com a envergadura, como se fosse a vencedora, e começou a partir para batalhas, de novo, para conquistar territórios, conquistar fêmeas. Então, o que este experimento nos diz, segundo Jordan Peterson descreve? Que as pessoas que passam por uma coisa, elas podem passar a vida toda sem querer reagir. Então, elas podem passar a vida todas como derrotadas. Então, a postura, ela é muito importante. Por isso que muitas pessoas, às vezes, que passam por algum tipo de trauma, elas passam a vida toda fugindo da violência. E justamente acaba acontecendo o contrário. Os agressores sempre selecionam as pessoas que parecem mais fracas. Aí começa aquele círculo vicioso. Ela sempre é procurada por agressores, é humilhada, e cada vez mais ela vai se afundando, e cada vez ela chama a atenção de mais agressores. Então, trabalhe com sua postura corporal. Ela é o primeiro passo do uso progressivo de força. O uso progressivo de força começa com a presença do operacional, depois com a parte verbal, a negociação, depois mobilização, combate corpo a corpo, até chegar na parte letal. Então, trabalhe a sua postura. Evite andar caído,
falar baixo. Trabalhe sempre com isso. Caso você tenha passado por algum trauma, algum problema, e seja difícil para você se desenvolver sozinho, procure ajuda de profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, que podem te ajudar a sair desse problema. Então, pessoal, a postura é muito importante, é o primeiro passo do uso progressivo de força, porque ela representa a parte da prevenção. A técnica combativa é muito importante, mas 90% da autodefesa é prevenção. Então, se você puder evitar o confronto, de uma forma ou de outra, você só vai sair ganhando. Tanto em questão de não se machucar, não colocar em perigo quem está com você, não ficar com antecedentes criminais e várias outras coisas. Então, a prevenção é 90% da defesa pessoal. Então, se você tem uma boa postura, com certeza, a maior parte dos criminosos ou agressores vão ficar longe de você, porque eles querem presas fáceis. Então, se, por exemplo, o agressor gosta de pessoas fracas, para debochar, fazer bullying, se ele já vê uma pessoa com postura forte, uma postura que vai ser perigosa, ali de alguma forma apresenta um perigo para eles, ele não vai se interessar. Então é isso, trabalhem em primeiro lugar a mente de vocês. O professor Felipe, ele fala muito sobre isso. Sigam o canal dele, é muito bom, eu acompanho sempre. E obrigado a todos, um abraço ao professor Felipe